Aurora. Jornal A Voz de Campos. Direto dos estúdios da Rede Aurora de Comunicação. TV, rádio e jornal. A Voz de Campos. Jornalismo, debates, entrevistas, utilidade pública e muito mais. O maior canal de atualização entre você e a informação. Faça sua reclamação, sugestão, opinião. Solicite as melhorias do seu bairro e da sua cidade. Está no ar. Jornal A Voz de Campos. Feito com interatividade. E você é a prioridade. Olá, muito boa noite. Está começando mais um jornal A Voz de Campos, direto dos estúdios da Rede Aurora de Comunicação, Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro. Olha, é um prazer estar com todos vocês nesta noite de quinta-feira, 3 de abril. São agora 18 horas e 7 minutos na cidade de Campos. Muito boa noite à nossa produção, a nossa técnica do Josiel ali operando médio, grave, agudo, a nossa tela, imagem, áudio, e a nossa Gabi também na nossa redação, toda a nossa equipe, né, que faz esse jornal acontecer. Muito obrigado a todos que nos assistem pela TV Aurora, no canal 171 da Sul TV e também em todas as plataformas de streaming que é transmitido e retransmitido a nossa programação, além das nossas redes sociais. Muito boa noite, né, a você que está mandando a sua mensagem pelas redes sociais, no YouTube, Instagram e Facebook. Deixa aí a sua mensagem, deixa aí os seus comentários que já nós vamos estar interagindo com você. Hoje nós teremos uma edição toda especial com 2 convidados de honra. Nesse primeiro bloco, a doutora especialista em Direito, Ângela Campos. É de Campos, é da gente, é de Cardoso Moreira, Cidade Carinho. Boa noite, Pietro. E no segundo bloco teremos aí o vereador Matozinho. Vereador Matozinho é um apelidozinho carinhoso que a gente tem com ele. E daqui a pouco, no segundo bloco, ele vai estar com a gente. Pedro, boa noite. É com você, tudo bem, Pedro? Boa noite, Germano, tudo certo? Tá funcionando aí, José? Tá funcionando alto e claro. Tava me encarando feio aqui, achei que tava desligado o microfone. Bom, boa noite a você que tá nos assistindo, boa noite mais uma vez, Germano, doutora Ângela, é um prazer te receber aqui. Olha, gente, hoje... E boa noite, deixa eu dar o boa noite, doutora. Eu dei boa noite a você. Claro, você não voltou pra então... mim, tá? O boa noite à doutora Ângela. Doutora Ângela, é um prazer inenarrável, é um prazer inestimável tê-la mais uma vez na bancada do A Voz de Campos. Prazer todo meu Seu Josiel, se eu não me engano, ele... né, abriu, Josiel, o microfone? Abriu? Tá direitinho? Tá direitinho. O prazer é todo meu, né? Uma boa noite especial aqui pra essa bancada incrível, né? Pro Josiel, tô matando saudade da Rede Aurora, essa casa qual eu pertenci, né, durante um bom tempo, fez parte da minha... Pertenci? Pretérito? Não, mas vamos lá, como apresentadora, agora eu tô na posição aqui de entrevistada, né? Mas a Rede Aurora, ela mora no meu coração, faz parte da minha história, faz parte da minha vida e vou levá-la aí, né, eternamente nessa caminhada, nessa nossa construção. Fica à vontade, vai ser um bate-papo bem informal e a senhora tem hoje, né, esse espaço todo seu para a senhora falar. Muito obrigada. Tá bom? Quero dar uma boa noite especial aí para quem tá acompanhando. Eu não tô conseguindo ver, né, os nomes aqui porque o meu Facebook deu um problema, mas eu já vi, né, que a Elisa, a Michele, tem diversas pessoas de Cardoso Moreira acompanhando. Então quero dar uma boa noite especial para a Cidade Carinho, né, minha cidade que me adotou, né? A minha cidade natal é Campos dos Goytacazes. Eu não sou filha da terra, mas eu sou filha do coração. Boa noite, Cardoso Moreira. Boa noite, Campos dos Goytacazes. Boa noite, todo o interior do estado do Rio de Janeiro. Perfeitamente. Então vamos ao jornal de hoje.
Pietro! Agora sim, né, Germano? Agora sim, Pietro! Escândalo em Cardoso Moreira. 20% dos candidatos a vereador são são acusados de fraude na cota de gênero e 8 já foram condenados, Pedro. Fala pra gente. É isso aí, Germando. Além dessa polêmica, olha só o que a gente vai abordar no Jornal A Voz de Campos de hoje. Ações no estado e no município de Campos pelo Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Caiu na rede, né, com escândalo nas eleições de Cardoso Moreira. E o aumento exorbitante do IPTU na cidade Carinho. Os bastidores da Câmara, com os destaques da sessão solene em comemoração aos 190 anos de Campos, entrevista com a prefeita de São João da Barra, Germando, Carla Capucci, e os destaques das sessões desta semana agora, além, claro, da entrevista de estúdio com a doutora Ângela Campos e no segundo bloco a entrevista com o vereador de Campos, Rogério Matoso. Só faltou você citar, né, e ter uma entrevista com a prefeita da cidade Carinho. Por que não, Pietro? Você dessa vez deu, mas você vai ter oportunidade já, em breve. Olha, aproveitar enquanto ainda é prefeita, né? Enquanto, né? Ações. Então é melhor correr. Eu não disse nada. Eu não falo nada. Eu só ouço e faço as perguntas. Ações no estado e município pelo Dia Mundial de Conscientização do Autismo, Pietro. É isso, Germando. Vamos lá, rapidamente. O governo, né, do estado, aí liderado pelo governador Cláudio Castro, do PL, sancionou nesta quarta-feira, dia 2, dia inclusive mundial da conscientização sobre o autismo, a lei que estabelece o cordão de quebra-cabeça como símbolo exclusivo para a identificação de pessoas com o laudo do TEA, né, o transtorno do espectro autista. A sanção tem como objetivo ampliar os mecanismos de identificação e garantir prioridade de atendimento nos serviços públicos e privados. Já em Campos, o vereador Leon Gomes, do PDT, realizou um evento pelo Dia Mundial de Conscientização do Autismo no Jardim São Benedito, reunindo famílias típicas e atípicas em um espaço acolhedor. Leon também está à frente, gente, da realização de mais um Respectro, que é a Conferência Municipal em Apoio ao TEA. O evento acontecerá no dia 26 deste mês, agora de abril, e já tem 2 de seus 3 lotes aí de ingressos esgotados. A entrada é gratuita, mas as vagas são limitadas, Germano. Perfeitamente. Doutora Ângela Campos, aproveitando esse dia, né, que é tão importante para o nosso país, fala um pouquinho, né, pra gente sobre, né, esse dia e como a senhora vê, a senhora que tem essa causa, essa bandeira, né, e como é, né, esse dia para a senhora. Boa noite novamente, né? Eu sou mãe atípica, o autismo é uma pauta que vem sendo discutida, né, muito pós-pandemia, talvez até pela proximidade entre as famílias e os seus filhos, né? Pais, mães, avós, enfim. E pôde-se notar, né, as características e então iniciar ali uma investigação muito mais firme. Estou falando isso porque estudos, né, inclusive no meu mestrado, eu voltei o meu mestrado todo para a parte do autismo e houve esse boom pós-pandemia, essa verificação pós-pandemia. Mas o autismo, ele não está aqui para ser romantizado. Falta muito. O autismo é muito mais do que um cordão com quebra-cabeça. O autismo é muito mais do que um dia em abril. O autismo é uma condição e é uma luta. É uma luta pela inclusão, é uma luta por direitos, é uma luta para que as nossas crianças, nossos adolescentes, eles possam ter melhores condições de vida. Os tratamentos são caros. O SUS, ele não oferta tudo e mesmo assim, o que oferta de forma escassa. Eu acho muito bonito todos os eventos que são realizados, né, no dia da conscientização, porém, geralmente fica só no dia. É exatamente isso que eu ia comentar e perguntar à senhora. É muito fácil comemorar o dia, no Dia Mundial,
né, o governo muitas das vezes se beneficia muito, né, dessas publicidades que são feitas, mas na prática, como a senhora vê, né, o Brasil realmente se importa, os nossos governantes se importam com os nossos autistas? Isso. Fala. Vamos numa escala, como o boom, né, da descoberta, o autismo ele sempre existiu, mas a descoberta de um volume crescente, né, e cada dia mais nascem mais autistas, ele veio lá, né, durante a pandemia. O governo federal, ele procurou uma medida, sim, de tentar atender as crianças atípicas, né? Porque a gente sabe que os municípios, eles são pobres, né? Não todos, mas em sua maioria não teriam condições de estar arcando aí, porque é TO, é fono, é psicólogo, é neuropediatra, neuropsicopedagoga, medicamentos, exames. Na verdade, são muitas terapias para poder abarcar um tratamento que seja eficiente e eficaz para o autismo. Então, ele criou um programa, que é o chamado Programa eMulti, onde o governo federal, ele manda uma verba, tá, para ajudar os municípios a arcar com essa contratação e criar aí seus programas, suas clínicas, né? Cada município trabalha segundo a sua necessidade, a sua realidade. Porém, na prática, a gente vê governantes que não se importam, governantes que oportunizam o dia para fazer a famosa politicagem, fazem aquele evento colorido, abraçam criança, né? Pega a criança no colo e depois a vida que segue, né? Eu já ouvi, né, uma frase a qual eu fiquei muito sentida, né? Quem fez o filho que tome conta. Exatamente. E eu ouvi isso de quem tá com a caneta na mão. E aí a gente vê pessoas quem foi eleito para cuidar desses também. Pessoas que estão no poder, que têm a responsabilidade, o dever de cuidar de todas as pessoas, pensam assim, na frente, na verdade, é que ficam querendo dar uma de, né, vamos fazer foto, vamos criar clínica, mas na prática não funciona. Enfim, para você ter noção, eu, né, como mãe atípica, eu coloquei a primeira neuropediatra na cidade de Cardoso Moreira, fui eu que contratei, numa época onde os municípios brigavam e lutavam para poder contratar uma neuropediatra, porque foi na pandemia, a doutora Jéssica Amorim. Fatalmente, a doutora Jéssica Amorim permaneceu na cidade de Cardoso Moreira atendendo apenas até terminar a eleição. Terminou a eleição, ela foi dispensada. Perfeito. A clínica que eu visitei, né? Eu sei que a pauta tá muito grande, mas eu preciso falar. Tem uma clínica que está sendo construída também em Cardoso Moreira, que eu fiquei extremamente feliz, porque era um projeto meu, mas a intenção não era cuidar das crianças. A intenção era tentar dizer que estava fazendo um trabalho voltado, né, melhor do que eu fiz. Pararam com as obras e agora eles estão espalhando pela cidade que pararam as obras porque eu denunciei. Veja só, gente, eu vou perder meu tempo de denunciar alguma obra, alguma coisa. Eu sou mãe atípica, eu quero mais que as crianças sejam atendidas. Eu quero mais que o Risperidona não falte na farmacinha. Eu quero mais que o Bera seja liberado para as nossas crianças atípicas. Eu quero que o eletroencefalograma com fotoestimulação seja liberado para as nossas crianças atípicas. Vou ficar perdendo tempo e denunciar? Se você que está com a caneta na mão, você faça o seu trabalho conforme você foi eleita pelo povo para fazer. E a Câmara de Vereadores continua fazendo o que faz de melhor. E isso não é silêncio total. E isso não é só em Campos, né? É Cardoso Moreira. Estou também falando de Cardoso. Ah, a senhora está falando diretamente de Cardoso. Olha, vamos agora, porque a doutora tem muita coisa para falar e ela vai falar. Então vamos agora ao quadro, Josiel. Caiu na rede. Agora, no Jornal A Voz de Campos. Caiu na rede. Caiu na rede. O assunto bombou? Vira notícia aqui. Estamos de olho. Olha, quem está com a gente aqui, o Átila Barbosa, mandando um alô aqui. Elizabeth, Michele, Flávia, Gabriela Barros, Laísa Durais e também Leonardo Silva e
A Elizabeth tá dizendo aqui, olha, são muitos comentários. Isso aí, doutora. Tem alguém no Instagram, você viu aí? Tem, gente, tem no YouTube. 10 segundos para você, No Instagram, Pedro. a gente tem a missionária Paulinha, dizendo que a doutora Ângela é uma mulher virtuosa de Deus, beijo, inteligente, missionária. muito humilde. Direto de Caxias. Olha só, e o Ulisses Barros também tá aqui. Beijo, Ulisses. Direto de Xerém. Olha, vai deixando os seus comentários aí, as suas mensagens, tá bom? E a gente vai interagindo com você. Sim. É muito importante a sua interação. No quadro de hoje, caiu na rede, Josiel, o escândalo em Cardoso Moreira. Não, Josiel, não é isso? Não, Josiel, aí você tá querendo me parar. Eu parei, Josiel. Agora voltei, Josiel. 20% dos candidatos a vereador são acusados de fraude na cota de gênero. E 8 já foram condenados, Pedro. Pois é, cerca de 20% dos candidatos a vereador em Cardoso Moreira estão envolvidos em investigações por fraude à cota de gênero. Segundo o Ministério Público Eleitoral, 2 partidos registraram candidatas fictícias, apenas para cumprir a exigência de 30% de mulheres na chapa. No MDB, por exemplo, 8 candidatos foram condenados e tornaram-se inelegíveis por 8 anos após uma chapa inteira renunciar antes das eleições. Já no PL, 11 pessoas são investigadas com suspeita de pagamento para que uma candidata desistisse já fora do prazo legal. O MP identificou transações financeiras suspeitas e solicitou uma investigação da Polícia Federal, Germano. É isso aí, Pedro, aonde tudo acontece e o meu computador fecha, mas não tem nada não, Pedro. Já abri de novo. Perfeito. Porque o único vereador eleito entre os investigados, Serginho Maia, do PL, pode perder o mandato. Os partidos negam as irregularidades, mas quem tem esses detalhes e quem vai esclarecer pra gente é ela, a doutora Ângela Campos. Como que foi essa situação em Cardoso Moreira, uma vez que a senhora fez parte do pleito e foi a candidata mulher mais bem votada de Cardoso Moreira, mas pasmem, não entrou. A candidata mulher. Você tá prestando atenção nisso? Cardoso Moreira, Cidade Carinho. Cidade Carinho, governada por uma mulher que despreza as mulheres. É isso mesmo, doutora? Exatamente isso. E a gente trabalha, né, com provas. Eu, enquanto advogada, trabalho com provas. Inclusive, essa semana... Tem prova sobre isso? Claro. Eu até fiz um vídeo, postei em minhas redes sociais, né, fazendo uma crítica, que, na verdade, é lamentável esse processo, né, do PL, do MDB. É muito triste ver que nós, mulheres, somos utilizadas como manobras para colocar homens no poder. Nós não somos vistas como vozes ativas numa sociedade ou capazes de representar ou enfrentar um sistema. Mas isso não aconteceu em Cardoso, sendo que a candidata principal era uma mulher, doutora. Como isso? Claro que aconteceu. Até isso, por favor. Porque, pós-eleição, eu recebi uma mensagem da prefeita Jeane, a qual ela utilizou a seguinte frase, eu compartilhei e irei compartilhar esse print a todo momento. Isso já veio a público. Preciso. Tem essa imagem aí, Josiel? Tem essa imagem pra gente mostrar? Não, gente, tem que mostrar. Qual ela simplesmente falou, não tem o mando. O qual ela falou que eu jamais teria... Minha produção, Daniel Braga, boa noite, meu marido Daniel Braga. Tem que mostrar, porque olha só. Se são fatos não podem ser negados. Não pode ser desmentido. Fato é fato. Não pode ser mudado. E a gente tem que mostrar. Tem que mostrar. Fala, doutora, pode ficar à vontade. E ela, nas suas falas, ela coloca que... Primeiro que era pra eu sumir e sair da cidade, né? E que eu jamais teria
voz, vez ou espaço na cidade, carinho. Ela utiliza essa frase. Isso é lamentável, porque a gente vive num país democrático de direito. Hoje eu quero inclusive mandar um abraço aí pro Danilo Cozendei, né, o único representante da oposição na Câmara de Vereadores. Então nós temos 8 vereadores que são base do governo e um vereador de oposição. Anotou esse nome, filho? E Cozendei. E isso é lamentável, porque não há um equilíbrio de discussão, não há um equilíbrio ali na pauta para que a gente possa ter, de fato, o povo ser representado. Porque quando eu tenho uma Câmara toda a base do governo, o que vem do governo é sim, sim, sim. Vídeo que aconteceu aí com relação à votação do aumento do IPTU, que a Câmara acreditou no que o procurador-geral disse, votaram e agora o povo está pagando aí o dobro de IPTU. Perfeitamente. Inclusive, a gente vai estar passando essa matéria, né, mais detalhada para as pessoas entenderem o que a senhora está falando sobre o IPTU. Cadê? Põe na tela o print. Aumenta ali aquela frase onde está inveja, o operador. Aumenta ali onde está, eu acho que é ali que está. Eu ali, acho que vale até a pena ler tudo. Vale a pena ler tudo? Então lê, Pedro. Lê, Pedro, vale pra gente ver se o discurso do procurador-geral condiz com as palavras proferidas, escritas pela própria prefeita. Vai, Pedro. Vamos lá, gente, olha só. Abre aspas para a prefeita de Cardoso Moreira, prefeita caçada Jeane Winkler. Abre aspas. Deixa de ser ridícula e pare de me mandar esses vídeos idiotas. Faz um favor pra você mesma e para de passar vergonha. Você é um ser desprezível, mentirosa, invejosa e ninguém em Cardoso Moreira suporta mais olhar para a sua cara. Você nunca vai ter vez, voz ou espaço na cidade, carinho. Palavras dela. Porque os cardosenses reconhecem quem verdadeiramente se importa com eles e ama essa terra. Ama dando um aumento de 75% no IPTU. É um amor. Pois bem, vamos lá. Continuando as aspas da prefeita caçada Jeane Winkler. Faz um favor para nós e para você mesma. Suma dessa cidade e volte para Campos, de onde você nunca deveria ter saído. Pare de se fazer de vítima de hipocrisia, pois você nunca fez nada por essa cidade, nem quando teve oportunidade. Sempre se preocupou com status, com a sua imagem. Nós duas e toda a população sabemos o quanto custou esses votos para você. E a justiça também, é por isso que ela foi caçada, né? A justiça também. Continua, vamos lá, Pietro. Vamos lá. Só voltar o retorno aqui da imagem. 2 votos foram comprados por R$800, né, prefeito? Tá no processo. Tá no processo? 2 votos. Olha, a gente, votos de candidatos, de eleitores meus. Eu acho que o processo deve estar numa altura que a gente precisa, né? Coloca, operador. Vai, Pedro. Vamos lá, vamos voltar. Sei quantos votos custou para você. Eu sei que deve estar decepcionada, pois o custo foi alto e não obteve resultado, né, querida? Viva sua vida de contos de fadas longe do meu povo e já que se acha bambambam, a doutora que não tem doutorado, vá tentar a sorte. Mas eu tenho mais formação técnica do que ela, né? 2 faculdades, enfim. Quem sabe não consiga, ou vai pro teatro. Uma artista você é. Ou então, termine sua vida como você merece na mediocridade. Que isso, gente? Corta pra cá, operador. Aspas da prefeita Cadê caçada a foto Jeane Winkler? Da prefeita, porque tem gente que não conhece a prefeita Jeane, o operador. Tem gente que não conhece a prefeita Jeane Winkler, lá de Cardoso Moreira, então a gente tem que mostrar, porque ela é uma figura pública. Essas palavras foram proferidas por ela, a doutora Ângela Campos, uma doutora, especialista em direito, formada, casada, mãe. Avó ainda não, mas é mãe, é irmã, é filha, tem uma família bem constituída, uma base pautada, né, nos seus princípios. E a prefeita de Cardoso Moreira, Jeane Winkler, a tratou dessa forma. Uma mulher. Não tem aquela minissérie de mulher para mulher?
É assim que é tratado em Cardoso Moreira. Pasmem! A doutora já vai falar, porque tem aí o que ela citou aqui, o que ela comentou. Moradores de Cardoso Moreira se revoltam com o aumento exorbitante do IPTU. O início do ano trouxe um aumento expressivo no IPTU de Cardoso Moreira, com reajustes que ultrapassam 100%, gerando revolta na população. A medida foi aprovada pela Câmara após a prefeita Giane Vincri e o procurador-geral do município, Dr. Rodrigo Gentil, prometeram um desconto de 75%, o que não concretizou. A falta de análise dos vereadores e o amplo apoio à prefeita caçada dentro do legislativo são apontados como fatores para a aprovação do aumento, Pietro. Além disso, gente, a gestão municipal enfrenta denúncias de superfaturamento em licitações, como a compra... Nossa, eu fiquei tão chocado que eu até me bananei aqui, olha só. A compra de manteiga por um preço muito acima do mercado é um dos fatos citados. Há também atrasos em pagamentos a fornecedores e aumento de tarifas, levando suspeitas sobre o destino dos recursos. O caso gerou grande insatisfação popular e promete ser um dos principais temas do debate político dentro da cidade. Como isso, doutora Ângela Campos? Eu não estou aqui para falar, né? Eu quis mostrar essa mensagem porque eu acho importante, quando a gente está enganado, a gente tem que ver que por trás de um sorriso fácil, um abraço apertado e um oi, gente, tem na verdade um ser humano, né, que está utilizando o dinheiro público de forma indevida, no mínimo, que está brincando com o poder público, que está brincando com o povo, uma vez que coloca ali o seu procurador-geral para ludibriar a Câmara de Vereadores, fazendo crer que haveria, né, a alteração ali na lei e após a alteração, o poder público municipal, o executivo daria o desconto de 75%, ou seja, para equilibrar e que o IPTU iria ficar mais barato. E na prática, o IPTU mais do que dobrou, a gente vê que de boa fé não tem nada. A gente vê, e aí eu sei que você vai passar o vídeo, eu quero que passe o vídeo, que no discurso do procurador, ele utiliza muitas palavras doces acerca da preocupação da prefeita com o povo, que a prefeita é sensível à dor do povo. Vamos colocar o vídeo então, doutora? Então eu quero ouvir essa sensibilidade, eu quero ouvir, quero ver e quero sentir, porque o povo que vai pagar o IPTU não tá vendo sensibilidade não, porque vai faltar arroz, vai faltar feijão, vai faltar carne. O povo não vai conseguir pagar suas contas para pagar um IPTU superfaturado. Põe na tela, operador. Em meu nome, em nome dos demais vereadores, convido o nosso excelentíssimo Dr. Rodrigo para representar o Rogiane e também falar um pouco desse projeto para que a população possa entender melhor. Boa noite, presidente. Boa noite, demais vereadores. Boa noite, servidores da casa. Boa noite, doutor Felipe, procurador. Boa noite aos servidores. Boa noite aos ouvintes que estão nos assistindo pelas redes sociais. Esse projeto, ele determina, né, uma redução na alíquota do IPTU para o exercício de 2025. O IPTU, a alíquota de IPTU, ela é fixada com base na planta genérica de valores. Planta genérica esta de 2020, que fixou lá as atribuições, os limites legais lá para fixação e implementação das alíquotas de IPTU. A prefeita, com um olhar sensível para os contribuintes, apresenta este projeto a fim de fixar um redutor de 75%. Então, o contribuinte hoje, após a aprovação desse projeto, vai estar pagando um IPTU com um desconto de 75%. Então,
Hoje, os senhores, em aprovando esse projeto, vão estar concedendo um redutor na alíquota de IPTU de 75%. Ao contrário, né, do que algumas pessoas podem deduzir, né, que o IPTU está sendo aumentado, entendeu? Este projeto visa um redutor, um desconto de 75%. E caso esse projeto não seja aprovado, vai ficar valendo a legislação prevista na planta genérica de valor lá de 2020. O contribuinte vai estar pagando os 100%. E os senhores, aprovando essa mensagem, vai estar concedendo um redutor de 75% aos munícipes e contribuintes de Cardoso Moreira. Então, o município entende viável, a prefeita sensível com os contribuintes, encaminha este projeto para apreciação dessa casa. Agradeço o esclarecimento. Obrigado, doutor Rodrigo. Olha, tá aí um procurador muito gentil que a doutora precisa, né, elucidar aí essa questão pra gente concluir a nossa participação de hoje, até porque o vereador Matosinho já está nos bastidores aguardando, mas esse momento é seu. Esse momento é seu. Como fica? Qual o impacto, né, dessa atrocidade no aumento no imposto que ninguém tem como fugir dele, e o não pagamento implica em sérias situações e questão para o contribuinte, doutora? Quero mandar uma boa noite, né, pro doutor Rodrigo Gentil. O conheço, né, como advogado, fomos colegas de porta, né, de escritório. Conheço o trabalho técnico dele e sei que ali ele estava fazendo o que foi mandado fazer. O que ele é pago para fazer. Então, vou separar, né, uma coisa da outra. Mas, todavia, de olhar sensível, a prefeita não teve nada. Ele falou ali por diversas vezes sobre redução. Aliás, se a gente parar para ouvir o vídeo, a gente só ouve essa palavra, redução, redução, redução. E levou a Câmara, né, a crer que haveria uma redução. Agora eu vou voltar a pergunta aí para os internautas cardosenses. Houve redução no IPTU ou houve um aumento? Tá ali. Põe na tela, operador. Põe na tela ali. De R$ 461,31 para R$ 868,94. Pasme, isso senhor. É redução ou isso é aumento? Então, vamos fazer uma analogia aqui na frase dele? Se a prefeita, com seu olhar sensível, iria fazer a redução, mas na verdade houve um aumento, então peraí, qual é o olhar da prefeita? Não é um olhar de sensibilidade não, gente, e a população está enxergando isso. É um olhar de quem está ali para usar o povo. Aquilo ali é real, eu falei, doutora, isso em 2023 e 2024 e torno a falar em 2025, porém as minhas falas serão muito curtas, porque a prefeita já foi cassada em primeiro grau, já tem um parecer da Procuradoria-Geral, ou seja, do MP lá do TRE, no sentido de manter a cassação. É questão de tempo. Só que agora a máscara começa a cair. O povo só vai começar a enxergar quando começar a doer no bolso. E isso é muito triste. E eu faço um apelo aqui para a Câmara de Vereadores que possa defender o povo. É questão de tempo até mudar, até ter uma nova eleição em Cardoso Moreira, mas defendam o povo, porque o povo precisa de vocês, porque vai doer no bolso deles. A população é pobre, a população é carente. Nós temos um índice altíssimo de cardosenses que sobrevive simplesmente de Bolsa Família. Essas pessoas não têm condição de pagar altos impostos, altos tributos, não têm condição de pagar um IPTU deste tamanho. Parece que está no desespero, que agora precisa fazer uma arrecadação máxima. Não sei porquê, né? Talvez tenha que pagar algumas contas muito altas, né? Não sei. E aí tem que arrecadar muito, muito. Só que quem paga a conta é o povo. Agora, doutora, pra gente resumir a sua participação, tudo isso que está acontecendo, essa indignação da senhora, que a indignação da própria população, se deu por conivência da Câmara Municipal. Agora, pra senhora
dar suas considerações finais, fala pra gente se a senhora acredita que a justiça vai ser feita em Cardoso Moreira com esse escândalo, né, da cota de gênero, esses 8 vereadores que já foram condenados, aqueles que estão sendo investigados. A senhora acredita que vai ser feita justiça na Câmara de Cardoso Moreira? Germando, eu quero pontuar aqui, porque a gente já está finalizando. Toda a minha luta nunca foi uma luta pessoal, ao contrário do que se tentam vender na cidade. Vou sempre respeitar a Jeane Winkler como mulher, embora ela não me respeite. Mas isso diz respeito ao caráter dela, o qual estamos vendo que tem falhos, graves defeitos. Sempre vou respeitá-la como mulher, como filha, como irmã, como esposa. Porém, como prefeita, ela tem falhado gravemente. Eu tenho que ressaltar que as chapas, né, o MDB já foi condenado, o PL está indo para o mesmo caminho. Esses 2 partidos pertenceram em determinado momento, eles vieram oriundo, né, do pré-candidato Neto Sardinha, qual bateu nela de todas as formas, depois por uma aliança política do seu deputado, e a prefeita hoje faz parte da base governamental, levou consigo seus aliados políticos, ou seja, esses 2 partidos pertenceram à prefeita. Então, a forma que foi montada, né, com relação às investigações, com relação às condenações, ela também tem responsabilidade de forma indireta e indireta. Inclusive, o Neto Sardinha, que hoje faz parte do governo dela em alguma secretaria, que eu não me recordo qual. Educação. Ele era do PL, ele era o candidato a prefeito do PL, que é o partido hoje que está sendo, né, caçado, não é isso? Exatamente. Eu não conheço a pessoa do Serginho, né? Não posso falar da pessoa do Serginho, está no início aí do seu mandato. Eu sou muito pontual e muito verdadeira, né? Eu não coloco tudo no mesmo saco, no mesmo balaio. Mas eu acho que o povo que está sofrendo, né? Está sofrendo agora com relação às altas contas para serem pagas. Está sofrendo porque está faltando recurso, porque está pagando uma manteiga aí R$36. Pasme. Eu não sei que manteiga cara é essa, mas está pagando. Então, aí gasta-se dinheiro desnecessário em determinados itens superfaturados, mas falta pro remédio. Falta pro Risperidona, pro filho autista das mães atípicas. Faltam remédios básicos. Eu lembro que a pauta era: o básico não pode faltar, o extra básico dá-se um jeito. Não, mas falta o básico. Falta dipirona no hospital. Entende? Então, assim, é uma gestão que, sinceramente, se perdeu. E o povo agora está começando a entender porque o povo está sofrendo. Não precisávamos chegar a esse ponto, não precisávamos chegar ao sofrimento, mas infelizmente estamos. E a justiça? A justiça, ela não quer saber da política, ela quer saber dos fatos, ela quer saber do crime, quer saber da legalidade. Ela sim, ela é imparcial. Por isso nós temos uma decisão com relação à prefeita Jeane, por isso nós temos uma decisão com relação ao MDB e por isso que nós estamos caminhando também para uma decisão com relação ao PL. E aí, gente, não é nada com relação à doutora Ângela, é a justiça sendo justa, porque onde há corrupção, onde há ilegalidade, haverá justiça para coibir. Perfeito. 1 minuto para a senhora dar suas considerações finais e me responder junto agora para o Executivo. Eu perguntei sobre o Legislativo. Com relação ao Executivo, existe uma ação contra, né, a prefeita Jeane Winkler, aonde supostamente há irregularidades ou crimes cometidos, né, por ela. A senhora acredita que a justiça será feita e ela será condenada e afastada do cargo? 1 minuto, doutora. Deixa eu te corrigir. Na verdade, há 4 ações movidas contra a prefeita Jeane e a vice Neriete Navarro.
as quais estão sendo apuradas ali irregularidades, né, durante o período eleitoral, né? Está se investigando ali abuso de poder político e econômico. Porém, dessas 4 ações, apenas a que eu movi, apenas a que eu fui vítima dela, que foi julgada. Foi julgada, ela recorreu. No recurso, já teve um parecer no sentido de manter a decisão de primeiro grau, ou seja, manter a cassação, tá? Mas há outros 3 processos. Entendam, a prefeita Jeane, ela não está sendo investigada apenas pelo processo que eu movi. Tem mais 3. Do Ministério Público. 2 do Ministério Público e 1 do Partido Republicanos. Então, são muitos indícios graves. E a gente tem que começar a olhar para uma campanha, olhar para uma política, olhar para uma gestão com um olhar mais sério. Que não dá para brincar com o dinheiro do povo. A senhora acredita que a justiça será feita lá? Sem sombra de dúvida. Doutora, muito obrigado por sua participação. Pena que a gente hoje está numa edição toda especial. A gente fez questão que a senhora viesse aqui e nos sentimos honrados com toda a explanação, com todas as informações que contribuiu e muito para o nosso país. Porque essa situação acontece em todo o país. Uma cidade, Carinho, governado por uma mulher que despreza as mulheres. E, infelizmente, não sou eu que estou dizendo isso. Foi isso mostrado nessa participação toda especial da doutora Ângela. Uma coisa era me desprezar, outra coisa era desprezar também as mulheres que pertenciam à nominata, né? Tudo foi mostrado. E provado. E a gente vai continuar mostrando, porque não parou aqui. Pietro Souza vai estar em Cardoso Moreira investigando essa situação com a equipe de reportagem. Vai invadir aquela câmera no bom sentido, porque a casa é nossa, apesar de não sermos de Cardoso, mas somos imprensa, né? Isso tem a liberdade de imprensa. Cidadãos também, né? Exatamente. E vai trazer mais informações e serão tornados a público. Pedro, vamos ao comercial e a gente volta no segundo bloco com o vereador Rogério Matoso. Doutora, até a próxima, viu? Muito obrigada. Já deu tudo certo. Obrigada pelo espaço, um abraço para todos que estão acompanhando. Obrigada, Pietro, obrigada, Germano, Josiel, obrigado pelo carinho. Até a próxima, que Deus abençoe a vocês, que Deus abençoe a Campos Goytacazes, Cardoso Moreira, que Deus abençoe todo o nosso estado do Rio de Janeiro. Coagro e Insano, a gente volta já, 1 minuto. Uma grande empresa não se constrói sozinha e nem de um dia para o outro. A unidade Paraíso Coagro está passando por obras para voltar a atender aos produtores do norte do estado do Rio. Um investimento de mais de 40 milhões de reais e com previsão de início das atividades já na moagem de 2023. A destilaria terá capacidade para produzir 350 mil litros de etanol hidratado por dia. A usina vai trabalhar com estoque ampliado e mais agilidade na descarga da cana, contando também com uma nova mesa alimentadora e novo hilo, trazendo melhorias na limpeza da cana com uma lavagem mais eficiente. A capacidade de moagem é de 220 toneladas de cana por hora. O caldo será extraído através de um novo desfibrador e novo picador. Depois, passará por uma peneira para clarificar o produto. A estrutura foi montada para reduzir as perdas de açúcar na torta de filtro. A usina vai atender às normas de preservação ao meio ambiente e já realiza o plantio de 2.000 hectares nas terras da Unidade Paraíso, para viabilizar a moagem da próxima safra. Com responsabilidade social, a produção de etanol vai gerar mais de 1.500 empregos, dando preferência à mão de obra local. Fruto de um trabalho intenso de mais de 20 anos, a Coagro se consolida acreditando e investindo no produtor local. A Coagro reafirma o seu compromisso com o crescimento do produtor de cana e o desenvolvimento da economia local. Coagro, ao seu lado para crescer junto.
Olha, Josiel, tem que ter aquela vinhetinha de volta, Josiel. Ele senão... não avisa. Ele avisa sim. Tem que ter aquela vinhetinha de volta. Porque agora agora não. Você acabou de acompanhar aí no primeiro bloco, né, a participação da doutora Ângela Campos, que tem um trabalho em Cardoso Moreira. E você que não assistiu, você pode estar assistindo logo no término, né, da participação aqui agora do vereador de Campos, Rogério Matoso, ou você pode, posterior, buscar nas redes sociais, nas plataformas, na TV Aurora, que é retransmitido a semana inteira no canal 171 da Sul TV, para você que tem aí a sua Smart TV, enfim. Essa produção, esta edição toda especial de hoje vai estar disponível a partir das 17 às 19 horas. São agora 18 horas, Pedro, e 52 minutos. Muito boa noite, Rogério Matoso. Boa noite, maior prazer estar aqui com vocês, Pedro. Muito obrigado pelo convite, Germando. Tô de volta a casa. Não, você é da casa, você tava viajando aí agora. Não, tô aqui, vambora. Maior prazer falar com o seu público aí. O prazer é todo nosso. Olha, Pedro, Rogério Matoso é o nosso entrevistado de hoje. Perfeitamente. Bom, Germando, Rogério, ele é arquiteto, eu não sabia, e urbanista, olha só, é mestrando em planejamento regional e gestão de cidades. Sua jornada na política começou em 2008, quando foi eleito, eu quero só sua confirmação, vereador, quando só foi eleito o vereador mais jovem da Câmara Municipal, naquele momento. Perfeito. Sendo reeleito para o terceiro mandato pelo Solidariedade, com 4.325 votos. Isso que aí eu disputei a eleição só 2020 e 2024. Perfeitamente. Bom, ao longo de sua trajetória, além da experiência legislativa, Matoso também disputou cargos no Executivo. Em 2012, foi candidato a vice-prefeito na chapa de Arnaldo Viana e, em 2016, candidato a prefeito. Em seu terceiro mandato como vereador, já presidiu a Câmara Municipal e, na última legislatura, esteve à frente da Comissão de Obras e da Comissão de Serviços Concedidos. Com você, Germando. Exatamente. Olha, como o Matoso falou, durante a legislatura de 2020 2024, ele lançou, né, o Portal Matoso, um projeto que já ofereceu cursos preparatórios para concursos a mais de 1.000 alunos, além de divulgar oportunidades de emprego em Campos, né, conectando empresas e profissionais em busca de uma colocação no mercado de trabalho. O vereador, a gente vai, né, já nos bastidores da Câmara, mas antes de eu pedir os bastidores da Câmara, eu gostaria que você explicasse pra gente um pouco sobre esse seu projeto. E durante, né, a sua atuação na Câmara, você presidiu a casa, né, e também esteve à frente de importantes comissões. Como você avalia o papel do vereador no atual cenário político da cidade? É com você. Então, são dois momentos, né? Eu disputei uma eleição em 2008, onde a imprensa, ela balizava toda a comunicação da Câmara. Na época tinham só 2 jornais, acho que era Diário e Folha da Manhã. Ah, sim. Né? E aí você tinha que estar ali alinhado com esses jornais para que seu trabalho aparecesse. Naquele momento eu disputei uma eleição muito jovem, trabalhei, tive uma oportunidade de ser presidente da Câmara, onde a gente colocou um tradutor de Libras naquele momento. Naquele período eu tinha já pensando nas questões energéticas e da gente ter aqui uma topografia plana. Eu fiz projeto de lei para colocar energia solar nas casas populares, inclusive também nos prédios públicos, porque hoje a Câmara está lá, ela podia ter lá a energia solar para que pudesse economizar, como diversos outros órgãos e equipamentos públicos que a gente está vendo aí muito problema em relação à Enel, né, que inevitavelmente
eu acredito que essa questão de energia solar numa planície que não tem morro e a incidência do sol é muito grande, a gente tem que aproveitar isso a nosso favor. Então, eu tive esse começo aí e trabalhamos bastante. Depois, eu vi novamente candidato a vereador em 2020 e 2024, que aí nós sabemos e vemos as dificuldades para o emprego, desemprego, a questão da qualificação, que é uma coisa muito importante nesse mundo também, e aí a gente acabou fazendo esse projeto. Mas a política, ela viveu essa mudança, porque antigamente, em 2008, tinha essas empresas. Hoje você tem uma rede social onde há uma participação ativa da população e você consegue balizar realmente o que as pessoas querem. O que as pessoas querem hoje em dia? Elas querem independência, elas querem ter conhecimento, elas querem ter emprego, e isso passa pela questão da gente fortalecer a educação, da gente ver quais são aqui dentro da nossa região as empresas que mais empregam, se a gente consegue trazer ali muitas vezes uma educação mais eficiente, porque muitas vezes o campista está trabalhando de dia, saindo de casa, tomando conta da sua família e não tem uma formação, né? Isso aí, muitas vezes a faculdade ela tem lá os seus módulos, muitas vezes maçante, que o cara chega cansado e não consegue fazer, e de repente nós aqui tentando buscar esses entendimentos, a gente busca um curso específico para concurso, ou um curso de repente para o mercado offshore ou para o Porto do Açu. Nesse período a gente fez muito contato com as empresas todas que estão lá no Porto, para que a gente consiga fazer uma ponte. É claro que o cidadão ele tem que estar querendo, tem que estar buscando, e tem muita gente querendo, tem muita gente buscando, porque governo nenhum produz emprego. Você facilita e fomenta a economia para dar mais oportunidade. Exatamente. Matoso, você tem bastante conteúdos para poder trazer para a gente aqui, através do seu conhecimento e da experiência como vereador, como munícipe, e a gente vai fazer algo bem dinâmico. Agora nós vamos, Matoso, nos bastidores da Câmara, que é a especialidade do jornal A Voz de Campos. Põe pra gente, operador. Agora, no jornal A Voz de Campos, nos bastidores da Câmara, trazendo tudo o que acontece no Legislativo da cidade. Olha, tem várias pessoas aqui mandando um abraço pro vereador Rogério Matoso. Alessandro Alves, boa noite, meu amigo. E vereador Rogério Matoso, um abraço. Artilheiro do quarentão lá em São João da Barra, lá, CRA. Grande Alessandro, meu amigo, meu irmão. Olha, e você também pode deixar o seu comentário, a sua mensagem, que a gente vai interagindo aqui durante esse tempo aqui com o vereador. Aproveita a oportunidade, esse é o momento. E nos bastidores da Câmara é com o jornal A Voz de Campos, não é isso mesmo, Pietro? É isso aí, Germando. Especialidade do jornal A Voz de Campos e minha especialidade também, exatamente, não é? Olha só, vamos correr aqui porque na última quinta-feira, dia 27 de março, véspera do aniversário de Campos, ocorreu na Câmara de Vereadores uma sessão solene em comemoração pelo aniversário da cidade. A sessão, organizada pelo vereador Maicon Cruz, do PSD, não só festejou a data, como também concedeu honrarias a pessoas de destaque da nossa cidade e da nossa região, Germando. Exatamente. Olha, o Maicon falou sobre a importância, né, do evento e dessa data tão especial. É com o nosso... Não, ele falou... foi o Pedro que fez essa reportagem lá. Põe na tela, operador. Vereador Maicon Cruz, primeiro parabéns pela organização dessa sessão em homenagem ao aniversário da nossa cidade, Campos Goytacazes. Fala um pouquinho pra gente sobre esse evento e sobre o aniversário da nossa cidade, né, que foi na sexta-feira passada, dia 28 de março.
Bem, o que constitui uma cidade é o seu povo. Então, nessa noite, nós fizemos aqui uma sessão solene para reconhecer o trabalho e os esforços de diversas personalidades campistas, de diversos cidadãos campistas que entregam resultado para a nossa população. Na área da segurança pública, garantindo a paz e a ordem. Na área da educação, preparando os nossos jovens, crianças e adolescentes para o futuro. Assim como na área da saúde, na área empresarial, gerando emprego, renda, oportunidade para o cidadão campista. Então, nessa noite, nós buscamos reconhecer a pedra mais preciosa que a gente tem na nossa cidade, que é o povo campista. A gente busca aí, ao longo desses 190 anos da cidade de Campos, de elevação à categoria de cidade, é trabalhar para que Campos se projete cada vez mais no cenário nacional, na imponência que a nossa cidade tem, como a maior cidade de extensão territorial do estado do Rio de Janeiro, como a 5ª maior cidade em número de população do nosso estado. Campos tem aí esse protagonismo enorme e a gente precisa cada vez mais incentivar isso através de ações afirmativas e reconhecendo o trabalho de quem entrega resultado para a nossa população. Tá aí, olha, a fala, né, do Maicon Cruz, a qual eu mando um abraço. Pedro. Germando, estiveram presentes Não, Pedro não é você não, o vereador Matoso. Eu quero que ele faça um comentário em todas as matérias que a gente vai colocar aqui. Tem alguma coisa para falar, rapaz, sobre essa importância? O Maicon é um grande vereador, muito meu amigo, e a gente tem limites aqui na nossa região que são invisíveis. Maicon vem de São João da Barra, e aí ele, né, hoje, aqui já 2 mandatos, representando muito bem com a bandeira dele da educação, né, fez um grande evento, e eu acredito que as pessoas do nosso município que tem destaque, elas precisam sim, né, ser reverenciadas dentro da Câmara, justamente porque a gente quer cada vez mais, né, divulgar o trabalho das pessoas e valorizar, né, Matheus? Valorizar, perfeito. Para que a cidade, né, tenha ali a personificação dos seus, com as suas lutas, com suor na camisa. Perfeito. Então, o Maicon é um grande vereador, amigo, e a gente, inclusive, antes de vir, estávamos juntos lá, eu, Maicon, Igor Pereira, Bruninho Viana, Dandinho, conversando, porque nós, né, por conta da legislatura passada, ficamos muito próximos e trabalhamos muito em diversas frentes, né, na Câmara. Nós ganhamos a Câmara na oposição, nós tivemos ali vários momentos que forjaram a nossa amizade, né, e a nossa luta, e as pessoas, elas constroem a política com amizade, com entendimento, com as bandeiras. Nós tivemos um café muito bacana aqui antes de eu chegar aqui para falar com vocês. Estávamos conversando de política. Muito bom. Então, você tem a missão de mandar um abraço para todos eles, em especial para o Maicon Cruz, tá bom? Claro, Pedro. Agora sim, então, Germando, Pedro. Além, né, do vereador Maicon Cruz, da nossa presença, não é, da imprensa, estiveram presentes também o vice-prefeito de São Francisco de Itabapuana, Renato Rochinho, a prefeita de São João da Barra, Carla Capucci, e o prefeito de Rio Bonito, Marcos Abraão, veio de longe para prestigiar a sessão e o aniversário da nossa cidade. Bacana. Olha, Carla conversou com o nosso repórter Pietro Souza após a sessão e falou sobre a honraria recebida e o título de cidadã campista. Põe na tela, operador. A prefeita Carla Capucci de São João da Barra marcou presença nessa sessão solene em comemoração ao aniversário de 190 anos de Campos Goytacazes. Prefeita, qual que é o sentimento após essa sessão aqui em comemoração ao aniversário da cidade vizinha São João da Barra, e qual que é a expectativa para possíveis parcerias com a nossa cidade? Muito bem-vindo ao Jornal Voz de Campos, mais uma vez, um prazer sempre falar contigo. Eu que agradeço, o prazer é todo meu em falar com vocês, muito honrada, muito feliz, porque não só comemorando aqui os 190 anos de elevação de categoria de Campos, mas também recebi o título de cidadã campista, né, nas mãos do vereador Maicon, então estou muito feliz e as expectativas são as melhores. Eu acho que quando todos os poderes, todas as pessoas que são responsáveis por fazer as políticas, né, estão em diálogo, estão em harmonia, todo mundo ganha. Campos e São João da Barra são muito próximos, a gente considera irmãos, né, irmãs, e a gente fica feliz em poder ter esse diálogo aí com todas as pessoas que são envolvidas. Muito honrado, então, com esse título agora de cidadã campista, não é? Olha isso, agora eu sou campista também, mas eu sou são joanense. Prefeita Carla Capucci de São João da Barra,
Barra, agora cidadã campista. De volta para o Jornal A Voz de Campos. Perfeitamente. Rogerinho Matoso. E aí, o que você Olha, Carla entende? Capucci está dando um show. Eu conheço ela há muito tempo, porque como ela falou ali, Campos e São João da Barra são cidades irmãs. E Carla sempre muito carismática, muito educada com a gente, mas está fazendo uma grande gestão lá. Agora passou o carnaval, né? E o São João da Barra tem um carnaval maravilhoso. Maravilhoso. Lá tem congos chinês, tem o indianos. Inclusive, né, por ser tão próximo aqui, eu ter participado muito, eu vou te falar, Jamano, que eu lembro de um samba enredo do chinês. Eu acho que o pessoal lá de São João da Barra tem essa rivalidade, mas sem rivalidade, que eu posso até cantar pra vocês. É a paixão que corre nas veias, verde e amarelo, é a sensação, é o meu chinês, mágico guerreiro, soberano, imbatível mais um ano, dono do meu coração. Grande carnaval em São João da Barra. Não dá copyright não, né, José? Dá nada. Isso vai dar é ibope, pô. Tá aí, olha, o Rogerinho tá que tá hoje, hein? Além de vereador, além de arquiteto urbanista, é cantor também, rapaz. Olha só. Cantor mesmo. Desafinado. Olha, eu gosto das representações culturais aqui da nossa terra, da nossa região. São João da Barra aqui, cidade bacana. Irmã. Muito bacana. Olha, um abraço aí pra prefeita Carla Capucci, também para a nossa presidente da Câmara de Vereadores, a Soninha Pereira, e todos os vereadores. São 9 vereadores, Pedro? São 9. São João da Barra, se eu não me engano, são 13. A gente tá falando de Cardoso, que são 9. Cardoso são 9. Todos os vereadores aí do município de São João da Barra, em especial a presidente, que é mulher, e também a prefeita, que é outra mulher sensacional. Olha, representando a cidade simpatia. Tem a cidade carinho, tem a cidade meu amor, minha vida. Minha cidade, meu amor, né? Que era o slogan de campo. Sei lá, nem sei se é amor, se é vida, mas quem sabe disso é minha história. Matoso que sabe. Agora tem aí, né, representando a cidade simpatia, o vereador Jefinho de Cambuci também falou com o jornal A Voz de Campos e deixou seus votos pelo aniversário de Campos. Põe na tela, operador. Eu agradeço já a recepção aqui no município de Campos. Gostaria de parabenizar todos os campistas pelo aniversário da cidade essa linda, acolhedora. Gostaria também de parabenizar o vereador e amigo Maicon Cruz pela belíssima festa, grandes homenagens, sem dúvida destacando grandes professores e a grande importância de líderes na comunidade. Isso é muito bacana. E a mensagem que eu deixo é que a política, ela faz a diferença na vida das pessoas. Temos que acreditar mais. Existem políticos bons que querem fazer o bem para a comunidade. Então, através dessa mensagem final que eu deixo aqui para todos vocês campistas, em especial para o povo que está presente aqui hoje, que vale a pena acreditar que dias melhores virão. Tá aí, Germando. Aproveito para deixar um abraço, então, ao vereador Jefinho de Cambuci, né? Que foi muito atencioso também com a nossa equipe lá na sessão e veio prestigiar o aniversário da nossa cidade, que não é vizinha, né? Inclusive a Cambuci. Mesmo assim, ele estava aqui. Bom, a sessão ela foi comandada por Antônio Filho, gente, um jornalista com passagem por grandes emissoras da região, quase todas, só não passou pela Rede Aurora, né? Ainda. Antônio também falou com a gente sobre a importância da data. Nesse momento em que Campos celebra os seus 190 anos de emancipação político-administrativa, com alegria vemos a Câmara Municipal recebendo munícipes, visitantes, esse evento bonito, nessa noite de entrega de honrarias que o vereador Maicon Cruz concedeu a pessoas que ele admira, né, e que se destacam nos campos de atuação.
né? Então, realmente, um momento de muita alegria. Tive a honra de conduzir essa cerimônia e o que nós desejamos para Campos é isso, momentos de alegria, né, e de valorização das pessoas que ajudam a fazer a diferença no dia a dia dessa cidade tão importante que mora em nossos corações. Muito bacana, parabéns aí ao Antônio Filho, né, pelo belíssimo trabalho, tá bom? Olha, o Matoso, nesta semana... Isso deu o que falar. Nesta semana, na sessão de terça-feira, né, dia 1º agora, de abril, um projeto de lei do nobre vereador Anderson de Matos, que eu mando um abraço, e Rogerinho Matoso, né, do Republicano. Você não é do Republicano, né? Solidariedade, e o Anderson do Republicano, que determina o uso de banheiros conforme o sexo de nascimento, gerou um intenso debate. Ainda assim, a proposta foi aprovada pela maioria dos vereadores. Seus comentários, por favor. Bom, vamos lá. A Câmara, ela tem uma restrição de competência legal. Agora, muitas vezes a gente vê, por conta do que eu estava falando, né, de uma rede social, as pessoas irem ao extremo por uma discussão, muitas vezes, que pode parecer importante, talvez seja, mas nós temos várias questões universais para a gente falar. Porque se você perguntar assim, e eu te pergunto, como é que é o banheiro da Câmara hoje? Como? Você me disse, já foi lá? O masculino e o feminino. Tá. E aí a gente vai discutir isso em quais termos. Então, assim, é uma coisa muito abrangente que a gente não tem nem competência para fazer. Agora, cada um faz ali da sua bandeira, né, do palco de discussão, o que vai fazer para pegar nessa rivalização entre lado A e lado B o seu quinhão, né, para elevar ali a publicidade. E aí, irmão, muitas vezes a gente está vivendo um Brasil de extremismo, mas que esquece da questão do banheiro do mercado, que está quebrado, do banheiro da rodoviária, ou da rodoviária lá do... Shopping Estrada? Shopping Estrada, que tá tudo destruído. E aí, muitas vezes, você vai para esse rivalismo, muitas vezes abstrato, de uma situação que, se não tivesse a discussão, tem um pessoal que tem rede de posto de gasolina. Como é que é o banheiro lá? Como é que é? Masculino e feminino. E ninguém tava discutindo isso. Até trazer uma polêmica para dar um ibope. E qual a relevância? Então, é isso que eu tô falando. Qual a importância? Gente, será que melhorar os banheiros públicos, né? Será que melhorar em modo geral é menos importante, né? Do que dividir, do que colocar uma nomenclatura? Porque, senhores, a sociedade vai mudando e a gente tem que entender as mudanças da sociedade, né, com suas cabeças. Agora, o bom senso vai prevalecer. Se porventura acontecer de ter alguma atitude fora da lei, aí liga para a polícia, vai lá e faz. Que seja punido. Agora sim, isso a gente tem que, como os indutores de uma cidade, nós temos que ver as obras que estão paradas no município. E aí eu fiz projeto de lei para isso, para fazer um relatório bimestral para eu saber quais obras estão paradas, quais obras estão funcionando. Por exemplo, aqui nós temos o UBS do Veredas, aqui do lado, parada há 10 anos. 10 anos. E aí, você sabe por que ela está parada? Você sabe quanto dinheiro foi investido lá? Eu fiz um projeto de lei para saber, será que lá tem banheiro? Será que tinha banheiro preparado para a população? Qual ia ser a abrangência dessa população? Eu fui ontem na UBS, lá do Posto Novo Mundo, ali do lado de Edmar Pitac, que tá parado. Começou na gestão começou agora na eleição, tá parado. Eu perfeito. fui na obra, não tem nada. E aí? Lá tem banheiro ou não para atender quem? Vai ter médico, vai ter pediatra, vai ter neuro. A preocupação não é se vai ter banheiro. Vai ter neuro. Vai funcionar. Eu quero perguntar pro pessoal que muitas vezes tem um filho atípico, uma filha atípica.
se consegue com facilidade neuro na rede, neuropediatra na rede. Essa é uma discussão que a gente tem que colocar numa cidade bilionária que você está pagando um imposto retroativo, que não tem banheiro na rodoviária, que não tem banheiro no shopping estrada, que o UBS do Vereda está fechado, que a UBS lá do posto do Novo Mundo está fechado. E aí, irmão? Perfeitamente. O projeto, só corrigindo aqui, o projeto é do vereador Anderson de Matos, do Republicanos. Perfeito. Aí, só para o Piedo dar sequência ali, eu só gostaria que você fosse pontual. Como você vê o projeto? Olha, o projeto, eu vou te dizer que a gente não viu, né? Muitas vezes o projeto não chega pra gente, a gente vê a discussão que estava lá. E a discussão de todos os lados, ninguém estava buscando as questões de preconceito, que muitas vezes o cara erra uma vírgula, o cara faz corte, faz um corte de um discurso, e aí o cara que não gosta, ele pega lá e potencializa isso. Então veja, há de ter reuniões, e falo isso pro presidente, de 15 em 15 dias, de líderes, para a gente comunicar isso bem, para que um projeto como esse não saia de maneira trucada e talvez, se tivesse conversado, houvesse um entendimento entre o lado A e o lado B que se defenderam a seu ponto de vista por conta de uma redação, de uma vírgula ou outra. Então, muitas vezes na política, de maneira silenciosa, sem estar aqui nos holofotes, as coisas podem acontecer, Germano. Sabe por quê? Porque você pode sentar, ver os pontos de convergência e tentar buscar o que tem divergência e falar, olha, isso aqui não dá. Perfeitamente. Então, os pontos colocados no projeto, você acha desnecessário? Olha, eu acho que eu não discuti o projeto, entendeu? A gente acaba votando em muitos projetos de colega que a gente não lê, vê lá a discussão na hora. Né? Entende que é interessante. E assim, agora, assim, é o que eu te falei. A gente, numa sociedade que já mudou, todos os órgãos, e aí a gente tem que falar de exemplos, porque os exemplos são maiores do que o projeto. Como que a Câmara de Campos tem banheiro assim, desse jeito? Como que é a Prefeitura? Como que é a LERJ? Como que é o Congresso Nacional? Como que é a escola que você estudou? Você estava estudando onde? João Vassallos Martins, da FATEC. E como que é lá? Dividido, masculino e feminino. Então eu vou discutir isso por quê, meu irmão? Perfeitamente, eu vou discutir isso por quê, meu? Perfeito. E olha só pra gente, fechar, amarrar esse assunto sobre esse PL, Germando. O vereador, ele não esteve na discussão, mas quem esteve na discussão foi o vereador Maicon Cruz, que a gente citou agora há pouco, que votou contra e classificou a medida como preconceituosa em sua essência e origem e defendeu que ela fosse modificada. Vamos para a sessão de ontem agora, Germano? Perfeitamente. Olha, na quarta-feira, a principal discussão da sessão teve como foco a emenda, impositiva, que destina verba para a aquisição de UTIs móveis para atender a pontos mais necessitados da cidade, feito pelo deputado Tiago Rangel, do PMB. A vereadora Tamires Rangel, que também é do PMB, levou à tribuna que a licitação para aquisição dessas ambulâncias não foi sequer aberta, apesar da verba de R$815 mil aproximadamente ter sido enviada à cidade, gente, há cerca de 4 meses. E o prazo de utilização desse recurso, Germando, ele é de 12 meses. E caso esse prazo ele seja ultrapassado, o dinheiro volta para o Estado. Então, por isso, até a discussão, por isso que o assunto foi levado à tribuna de uma forma tão acalorada até como foi ontem. A base, por sua vez, liderada pelo vereador Juninho Virgílio, do Podemos, correto? Do Podemos, defende que, entre aspas, a frase que ele usou, as coisas no poder público não ocorrem no tempo que gostaríamos. Olha, também nesta quarta-feira retornaram à Câmara de Vereadores, os vereadores, no caso o professor Vaine e Subjaxo, do PP, após ida de Vinícius Madureira à Secretaria de Qualificação e Emprego e a saída de Néa Terra. Vainer só deve ficar na Câmara até a votação da reforma administrativa do município, que será agora comentado pelo vereador Rogério Matoso.
Bom, eu vou falar de quarta-feira também, porque eu fiz algumas defesas. Fiz as defesas em relação ao agente comunitário de saúde, ao agente de combate à endemia, que vive nas ruas, batendo na sua casa para ver a questão da dengue, o agente comunitário de saúde que vai fazer ali o acompanhamento da sua família toda, desde as crianças e tudo, que eles estão sem protetor solar. Protetor solar que é de responsabilidade da prefeitura, uma prefeitura muito rica, e aí é um EPI. Se a gente entrar na questão legal do Ministério do Trabalho, né, o empregador tem que doar, tem que fazer, né, esses EPIs, então eles estão trabalhando sem EPIs. Eu cobrei isso aí, cobrei inclusive ao professor Weiner, que tinha um retroativo deles, que ele falou que estava pago, mas eu mostrei que a lei de 2023, conforme ela foi feita, foi colocada no padrão A. Então tem muito agente comunitário de saúde, há muito agente de combate a endemias buscando esse retroativo lá. Tô lutando também pra gente dar voz a muitos heróis do centro de referência da dengue que estão há 4 meses sem receber. Falei isso lá na sessão, para que a gente busque uma solução. Então, assim, já que vocês me deram a oportunidade. Sim, com certeza. Inclusive, por mais que vocês tivessem visto aí tudo dos outros, inclusive, eu de repente tô tão presente que eu pareço invisível. Eu tenho lutado por muitas classes aí também. Nós até tínhamos aqui, né, no nosso roteiro, né, de perguntas, Rogério, sobre esse tema. Então já aproveito para você poder discorrer mais, aproveito fazendo esse ganchinho da pergunta. O que você propõe para resolver essas situações apresentadas e como que os vereadores, principalmente de base, que você falou também lá na sessão de ontem, têm recebido esses apontamentos que você faz? Então, eu falei justamente isso. A gente tem uma fase lá que são indicações simples. O que são indicações simples? Falando para vocês, porque muitas vezes há uma confusão do que é legislativo, do que é executivo, do que a gente pode fazer, né? Do que o legislador pode fazer no âmbito legal, né, municipal. E a gente tem ali um dispositivo que a gente pode lutar no orçamento para fazer uma emenda impositiva. E aí eu toquei nisso justamente porque o Fábio tinha falado lá de Lagoa de Cima em relação de Conceição do Imbé, da gente estar buscando uma ambulância para lá, porque é um lugar distante e as pessoas realmente precisam. E nós que somos aqui muitas vezes as vozes, né, e tentamos traduzir as vozes de toda uma população que tem, né, ali na Câmara de 25, tem vereadores de todos os lugares, com todas as bandeiras. Você tem que ter uma autonomia também para fazer uma emenda impositiva. Uma emenda impositiva, e aí para uma classe que eu defendo, por exemplo, agente comunitário de saúde, agente de combate a endemias, botar lá um recurso para comprar uma bicicleta elétrica, para que eles possam fazer, né, de maneira mais eficiente ainda e mais confortável o território deles, ou uma emenda impositiva dos vereadores dentro do orçamento, e isso sentar lá com a secretaria toda de planejamento, de orçamento, para que a gente também tenha autonomia e faça muitas vezes ecoar vozes que estão ali sem aparecer, mas que a gente traga o resultado, porque muitas vezes há uma confusão lá, né, no entendimento do eleitor. Ele acha que a gente consegue fazer uma construção de uma estrada ou trazer uma ambulância. Isso aí é o executivo com o orçamento que ele tem lá à disposição dele, e aí é um poder discricionário para onde o prefeito pode fazer uma UBS ou pode de repente fazer um show. Ele pode escolher entre os dois. Ele tem o recurso lá, bota no orçamento, faz o planejamento. Nós temos ali, né, todos os anos a oportunidade de repente na peça mudar alguma coisa, sabendo que ele tem uma suplementação de orçamento. O que é isso, minha gente? Ele tem lá um percentual que ele pode usar da forma que ele quiser. Muitas vezes você fala assim: mas vocês não estão fiscalizando. Estamos fiscalizando sim, e indo muitas vezes em equipamentos, como eu fui em hospitais, vou em escolas, mas vocês têm que entender que essa figura do herói que muitas vezes você vê, que dá um engajamento aqui, que ele vai lá uma vez no hospital, ele não consegue voltar, ele vai lá, faz naquele momento pontual
uma defesa, mas depois para. Por isso que a gente também tem que produzir aqui em lei. E aí eu vou pegar a oportunidade aqui do programa que vocês estão me dando, porque eu fiz aqui um projeto para fazer um relatório das obras paradas do governo bimestralmente, para eu saber por que parou, aonde que nós vamos... Aonde está o problema? Aonde está o problema, se teve aditivo ou não. Fiz ali um projeto de lei também para botar nas placas um QR Code, para você saber o número da matrícula do fiscal da sua obra. Por que essa obra está parada? Botar o projeto lá, quantas pessoas elas vão atender. E isso tudo a gente tem que regulamentar. Como eu estou buscando regulamentar o pátio municipal de reboque de automóveis, que aí um colega falou assim, não, mas tá fazendo. Olha, a lei ela é impessoal. Eu fiz um projeto de lei para no final de semana, um feriado prolongado, o cara que tem seu carro rebocado, ele não poder pagar a taxa diária, porque isso sim vai permitir uma máfia. O cara bota lá a blitz no final de semana, pega seu carro, você não tem opção nem de pagar, irmão. E aí ele tá cobrando uma diária. Muitas vezes cobra o reboque. E aí eu vi alguns casos, vamos ver, e nós vamos fiscalizar. Um reboque para tirar o carro do pátio e botar na esquina. Aí você paga o carro. Isso aí não pode acontecer. Então, assim, tem várias questões aqui que a gente está tentando. Por exemplo, a questão da água. Se você entrar aí, Mapa da Água, o site lá do Mapa da Água, você vai ver que a água de Campos, ela tem metais pesados e muitas vezes está imprópria para o consumo humano. Eu fiz um projeto de lei para semestralmente a gente ter ali, né, as aferições e colocar no diário oficial. Excelente. A gente tem que botar a população para participar, porque a sua influência na rede social faz o cara mudar de opinião. Aconteceu isso na legislatura passada, quando o prefeito quis passar um projeto de um código tributário que aumentava, sobretaxava, e aí a gente foi apertando um e o outro lá, a galera foi mudando. Então, assim, é isso, vocês estão me dando oportunidade assim, agora, a gente. É que a gente já ultrapassou já, né, do tempo, e o operador tá aqui buzinando no meu monitor aqui. Pra gente concluir, Matoso. O operador dá uma chance aí, tem que falar também da minha luta, pra do gente, meu trabalho. Você vai voltar, né, pra você falar mais, mas pra gente concluir, você dar suas considerações finais, eu gostaria que você falasse 1 minuto. Tá. Pra você falar como você vê essa reforma administrativa proposto pelo Executivo e levado para o Legislativo aprovar. Como você vê? Isso foi repetindo? Vocês tiveram oportunidade de analisar? Tem coisas ali que vocês não aprovam, desaprovam? Tá legal, né? O prefeito, né, tá com boa fé para os munícipes, mas você só tem 1 minuto para falar sobre essa reforma administrativa. São 1.500 páginas. 1.500 só? Isso aí. É muito pouco. Batemos alguns papos ali, né, com o professor Weiner, que está lá, vereador, e o excelente pessoa. Excelente, sim, pessoa. Excelente técnico, e a gente respeita isso. Eu não tenho o menor problema de elogiar colegas que eu vejo trabalhando. E o professor Weiner, vai meu elogio ao senhor. A gente pode ter algum tipo de divergência que a gente está também fazendo em grupo. Agora, a reforma administrativa é um pedido do Tribunal de Contas, justamente porque ao longo desses 20, 30 anos, você vê uma cidade que recebe muito royalty de petróleo, sem planejamento, muitas vezes construindo, deixando a máquina pública inchada. E aí você, que é RPA hoje, que participou com o grupo do Executivo da eleição passada, sabe o que eu estou falando, porque de repente você foi demitido até por telefone. Te usaram para fazer a campanha e agora estão falando que estão sem recurso. Agora, isso aí é uma exigência do Tribunal de Contas, que faz dentro dessa exigência essa mudança de reforma administrativa, que pelos valores você vê que tem um aumento de cargo muito grande. Eu acho que de folha hoje deve pagar aí 5, 6 milhões do jeito que está, e com essa reforma pode chegar até a 11 milhões, né, dentro desses cargos
comissionados, mas é uma exigência do Tribunal de Contas que fez para o município dar uma enxugada, sabendo que a gente tem que fazer concurso público, sabendo que tem a opção ainda de terceirização e uma série de coisas, né? Porque a gente tem que entender que a cidade, ela tem que ter harmonia, o município tem que viver bem e a gente não tem que punir muitas vezes o cidadão com um retroativo para pagar a conta de prefeitura que está fazendo ela ficar inchada só para ir para uma eleição. Perfeitamente. Então, é mais ou menos Suas considerações finais e muito obrigado por tudo, pela sua participação, por ter se disponibilizado em vir aqui. A sua presença aqui, a sua participação aqui é sempre muito bem-vindo. Você é um vereador que a gente admira, que a gente gosta, né? É claro que qualquer coisa, né, que surgisse, né, da sua pessoa, a gente estaria conversando, a gente estaria averiguando, verificando e a gente, né, estaria informando a população. E o que a gente tem para falar de você é tudo de bom. Obrigado, meu amigo. Tudo de bom. E, inclusive, Edmar gosta de você também. Eu gosto de Edmar, sabe? Eu quero frisar isso daí. Eu vou falar de Edmar. Edmar é um cara direto e a gente precisa de pessoas dessa forma. Que olha no olho, gostou, não gostou, fala, meu amigo. Que é melhor do que o cínico que te abraça, te beija e te apunhala pelas costas. Então, perfeito. Edmar faz o trabalho dele, é aguerrido, fala o que ele pensa, o que ele acredita, como eu também. A gente erra. Como eu erro e peço desculpa, mas, Germano, também quero falar de você. Você trabalha pra caramba nessa Rádio Aurora sua aqui, que eu acompanho, é muita luta na comunicação, é um programa de opinião e as pessoas têm que entender que tem pessoas que aplaudem, tem pessoas que vão fazer uma crítica para melhorar e você faz isso muito bem. As pessoas têm que entender, não podem ser só aplaudidas, né? Perfeito. Então, tá aqui com o Pietro, garoto de 18 anos, estive lá comigo agora, né, antes da sessão de quarta-feira, falei com ele, falei, pô, Pietro, tô vendo você, seu esforço, sua luta, tudo na vida é questão de luta, de suor na camisa. Muitas vezes o cara vê que você ganha, mas não vê a luta que você teve. Verdade. Né? As pedras que a turma joga em você. Eu espero que você ouça o que o professor aqui, né, está falando. Isso aqui é luta, então você tem que trabalhar muito, Pietro. Tô ouvindo, anotando. E aí eu vou falar, né, cada um tem sua religião, mas a gente nunca pode esquecer de Deus nas nossas vidas. É Ele que nos dá força, é Ele que dá livramento, que é nosso advogado e é Ele que coloca as coisas boas na sua vida. Agradeça sempre a Deus, agradeça sempre a sua vida, pede proteção e continua com coragem, que coragem é a maior qualidade humana. Se você não tiver coragem, você não faz nada, mesmo quando alguém joga pedra em você. Pega as pedras, constrói seu castelo e quando alguém falar alguma coisa de ruim pra você, pede para bater no coração e voltar lá em forma de amor. A política muda quando todo mundo participa. Convoco todos vocês a participarem comigo. Se tiver críticas a fazer, podem fazer e vamos embora. Vamos numa união tentando fazer uma vida melhor para o cidadão campista, para as nossas famílias, para os nossos vizinhos. E é isso aí. Paz e desenvolvimento. Mas vamos com tudo. Se precisar lutar, estamos aqui. Parabéns, Rogério Matoso. Até a próxima. Pedro, até a próxima. Consideração final, Germano? Considerações finais. Duas coisinhas. Primeiro, agradecer, claro, ao vereador, dizer que sempre, né, toda vez em que a gente vai lá para gravar na Câmara, eu levo uma lista de vereadores, já tenho, né, uns nomes, né, toda semana para tentar gravar. E até quando a gente não consiga nenhum, se eu falar, não, chama lá Matoso. Esses dias ele veio me buscar, Germano. Veio me buscar na recepção, no foyer da Câmara. Então é um cara que sempre tá junto, né, com a gente, não só aqui na Rede Aurora, mas eu também, no meu trabalho agora no começo, tenho visto que é um cara que é parceiro, é amigo, super gente boa. Então, irmão, te agradeço por todas as palavras. Vai pelo com tudo, você tem talento. Muito obrigado pela recepção e te parabenizo por ser esse cara tão humilde, tão gente boa até hoje. Isso é muito importante. E pra gente fechar, claro, não posso deixar de falar, Germano. Amanhã, 4 horas da tarde, tem mais um Zoom Aurora.
Aurora e a edição de amanhã é super especial, tá certo? Hoje eu estive no Arizão, gravei com o presidente do Goitacás, Serginho Federal, que falou com a gente sobre o retorno do Goita às competições profissionais, Germando. E amanhã, finalmente, sai a nossa entrevista, que será uma entrevista exclusiva com o presidente agora destituído, né, empichado do Americano, Tolentino Reis. E faço público aqui também o convite, não é? À atual presidente recém-impossada, Laila Povo. Eu quero ouvir o Tolentino, vou gravar com ele daqui a pouco, mas a entrevista vai na íntegra amanhã, sem cortes, tá certo? Mas eu quero ouvir também o outro lado da história, obviamente. Quero ouvir o que a atual diretoria tem para falar. Vou dar a chance ao Tolentino se defender das acusações, fazer os seus apontamentos e o mesmo, obviamente, para Laila, para o Conselho Deliberativo do Americano, seu Edson Rangel, e toda aí a oposição, no caso, ao Tolentino, que agora está no comando do clube. Então amanhã, 4 horas da tarde, Zoom Aurora. Amanhã. Hoje acabou. Olha, um abraço aqui pro Átila Barbosa, dizendo: o vereador sabe as palavras. Obrigado, Ana Átila. Cristina de Almeida também comentou aqui que a obra da ciclovia da Avenida Bartolomeu Lisandro Francisco Lamigo, em Guarulhos, está parada desde o ano passado, nascendo capim na parte da passagem de pedestre. Ela também aponta, coloque em pauta a educação em Campos, que está caótica. Isso vai ficar para uma próxima oportunidade do vereador poder, né, estar ajudando com essa pauta e trazendo mais informações a respeito para a gente. A todos que nos acompanharam até aqui, muito obrigado pela audiência, pela paciência, e até quinta-feira que vem com mais um jornal A Voz de Campos. Tchau, tchau.